Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então hoje, tendo esta bela oportunidade de estarmos aqui. Está friozinho, né? Está gostoso aqui dentro, está quentinho. Estamos aquecidos não só pelo calor do salão, né? Mas pelos espíritos amigos que aqui nos trouxeram. O José de Mococa, este amigo querido, que nunca nos esquece, não é assim? Quando a gente fala, Deus nos esqueceu, não. É nós que esquecemos de Deus, né? Nós que deixamos Ele se distanciar de nossos corações. Porque Deus está dentro de cada um de nós. Nós que temos que acordar este Deus interior que temos e carregamos em nós, que é o amor, né? Que é os atributos de Deus, e estarmos utilizando para ajudar os nossos irmãos que estiverem à nossa volta. E aqui estamos para isso, não é verdade, Márcia? Estamos para progredir, para caminhar, para evoluirmos. Estamos aqui para estarmos melhorando de vida, mas a vida que Jesus nos falou, a vida espiritual, a vida em abundância, porque a vida da terra é transitória e passageira, se vai e volta várias vezes, né? Do pó viemos, do pó voltaremos, mas a vida eterna, esta está embutida dentro de cada um de nós. E que estejamos então neste momento maravilhoso, tendo a companhia da nossa irmã Alcione, que vai nos falar hoje, vai nos brindar com suas lindas palestras, como sempre, são muito lindas, né? Eu vivo te elogiando, viu? Mal eu não falo, mas bem eu estou falando, né? Já estou melhorando, né? Não estou falando mais mal, né? Então, ela vai falar sobre as reencarnações de Júlio, tá bom, gente? Boa tarde. Agradeço sempre a oportunidade de estar aqui. Agradeço a espiritualidade maior por nos conceder a oportunidade de estarmos juntos, com saúde, com alegria nos corações. A gente pode estar, às vezes, né? Hoje eu estou mais chateadinha, hoje eu posso estar com um probleminha de saúde, mas nós estamos em pé, nós estamos seguindo adiante, né? A nossa jornada, unidos. Eu acho que sempre que eu venho aqui, no início, eu sempre falo isso, mas me vem de novo, eu tenho que falar. Que nós fazemos parte de um grupo muito grande na espiritualidade. É um grupo que se socorre, que acolhe aquele que precisa, que acode também aquele que necessita. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. O acolhimento, como a gente estava conversando, tá? Ter sempre essa certeza de que nunca estamos sozinhos. Nós temos passado sempre por jornadas maravilhosas no Espiritismo e jornadas de aprendizado quando nós nos dispomos a isso. E um dos aprendizados que mais vem a contento de qualquer um que busca e que procura é a leitura. A leitura da literatura espírita que nos é disponibilizada e que nós podemos ter acesso em qualquer momento. Aquela coleção maravilhosa que nos foi trazida pela espiritualidade, pelas mãos de Chico Xavier, e pelo estudo e pela pesquisa de André Luiz, mostra-nos, nos descortina a vida no mundo espiritual, como é o nome da coleção. E eu vou falar para vocês hoje, vou expô-los as reencarnações de Júlio, colocadas no livro Entre a Terra e o Céu. Então, são muitos os personagens, são muitas histórias, muitas tramas. E a gente vê que esses personagens, eles vão se adequando em encarnações e reencarnações posteriores. Que tudo tem uma razão de ser, que a gente não entende por que a gente tem uma certa antipatia com um, ou simpatia com o outro, e às vezes a pessoa até é um pouco distante, não faz parte do nosso núcleo familiar, mas que a gente tem uma ligação com aquela pessoa.
eu não vou expor isso neste momento, até porque a gente não vai ter tempo suficiente. Então eu separei um personagem somente, que eu acho que é um personagem muito rico, que não fala uma palavra né, no livro. Então, ou seja, é exposto, a história dele é contada. E ao mesmo tempo ele é vivenciado, é mostrado, né, o seu drama, mas sempre é constado, é colocado por André Luiz, por Clarencio e por aqueles outros personagens que fazem parte do livro. Por isso que eu vou ter que falar de alguns personagens, mas eu não vou me ater a eles. Mas é bom deixar bem claro, é leitura obrigatória, tá? Porque o livro é maravilhoso. Bom, a gente vai começar voltando lá atrás, mais ou menos em meados de 1869, na Guerra do Paraguai. A gente fala que o Brasil é um país pacífico e que não participa de guerras, e a gente vê que a história não conta mais, não é dessa forma, né? Então, ou seja, o Brasil sim participou, pelo menos dessa guerra, de outras também, mas vamos falar dessa guerra que foi muito sanguinária, foi muito cruel, e que tem personagens que, vamos falar desse personagem específico que participou dessa guerra, e tem outros personagens que participaram também, e que tiveram desdobramentos em suas vidas. Nós estamos desenvolvendo a passividade em nosso coração, e que façamos isso sempre, e que sejamos pacíficos em nosso dia a dia, porque em nossos dias a dias, sendo pacíficos em nossas vidas, em nosso núcleo familiar, em nosso núcleo de trabalho, a gente realmente vai conseguir melhorar o nosso entorno, o local onde a gente mora, o local onde a gente quer que seja melhor. E que nós nunca mais passemos por esse tipo de experiência neste país. Bom, existiam 3 amigos: José Esteves, Júlio e Armando. Mais especificamente, o Júlio e o Armando, eles eram muito amigos, como irmãos. E o José Esteves, ele se apaixona por uma moça chamada Lina Flores. Isso tudo ali, tá? Naqueles ambientes de guerra. Mas as pessoas continuam, né, se relacionando, vivendo suas vidas. José Esteves, ele se preocupa, ele é enfermeiro naquela época, e ele se preocupa por ele ter que muitas vezes se colocar em perigo, em risco, se ele, como que vai ficar Lina, se de repente ele não puder assisti-la? E até mesmo ela recebeu uma notícia, ou seja, será que se eu morrer, como que ela vai ficar sabendo? Então ele chega para esses 2 amigos e fala: olha, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, né, que eu tenho muita estima, muito amor, que vou me casar com ela, mas se acontecer alguma coisa com ela, vocês olhem por ela, né, tragam as notícias, deem as primeiras assistências a ela. E assim eles concordaram, né, são amigos. E um dia eles foram conhecer essa moça, Júlio e Armando. Quando eles veem a Lina, ambos sentem uma atração muito grande por ela. Mas a Lina já está comprometida com José Esteves. E passado um tempo, eles se casam. E o Júlio, principalmente, ele tem aquele arrombo, né? Aquela paixão, aquele furor. E ele começa a confidenciar a Armando que ele gostaria de ter chegado na frente, né? Mas que por ela ser mulher do amigo dele, ele ia se conter, mas que ele não estava aguentando, que ele queria falar com ela, queria se revelar. E o Armando também tinha uma certa atração por ela, mas ele tinha uma noiva no Rio de Janeiro. Então para ele era mais atração física. E o Armando então, enfim, não falava, me sinto atraído por ela, ouvia as confidências de Júlio. Até que chegou um dia que Júlio, não aguentando mais, ele vai e se revela a Lina, dizendo, né, expondo sua paixão e tudo mais, e Lina fica com ele. José Esteves, seu marido, descobre a traição, não admite, deixa os 2 muito enfurecidos pela traição. Enfim,
tem toda uma história dele também, que eu não vou expor, né, nesse momento, mas fica se sabendo depois, em outro momento, em que ele desencarna, envenenado por um marido também traído. Bom, Lina está com Júlio. Júlio feliz com ela. Armando seguindo sua vida. E Lina começa a se interessar. Começa não, mas ela começa a demonstrar para Armando que ela tem um certo interesse por ele. Eles eram muito amigos, sempre juntos. E ela tenta de todas as formas seduzi-lo até que ele se afasta. Ele se afasta, ele termina pedindo até transferência de posto para ficar mais perto de determinados comandantes e tudo mais, para trabalhar mais mesmo, para não ter essa influência. Porém, ela vai atrás dele. E ela se revela a ele. E ele cai nos encantos dela. E começam a se relacionar. Até que Júlio descobre. E Júlio não aguenta. Júlio não aguenta vivenciar a traição da mulher que ele ama, a traição do melhor amigo. E ele tenta se suicidar. Ele toma corrosivo. Porém, ele consegue ser acudido a tempo. Só que esse veneno que ele tomou termina corroendo sua garganta, e sua garganta vira ferida viva. Sabe aquela ferida aberta? Enfim, ele está sendo tratado, tudo, mas sofrendo no corpo físico, sofrendo de amor. E a Lina está com o Armando. O Armando em si está lá na guerra, está com ela, tudo, mas não está feliz com ela, até porque ele tem o compromisso dele no Rio de Janeiro. Júlio chega um dia que já não aguenta mais a situação e ele se adentra ao mar e desencarna, afogado. Comete suicídio. O Armando, sabendo disso, tomando conhecimento, ele se sente ocupado pela situação. E ele para ele o relacionamento já não era aquilo, né? Ele não tinha, né, esse interesse todo nela. E ele vai para uma batalha e ele promete voltar, já está no finalzinho da guerra. E ele promete voltar para ela. Mas enfim, vencem a batalha, ele resolve seguir a vida dele, voltando para o Rio de Janeiro, voltando e se casando com sua noiva. Não voltou para Lina, não deixou uma carta, não deixou nada. E como ele conta, porque o Armando ele reencarna depois como Amaro, tá? E quem conta essa história depois é o Amaro, num momento de sono. Olha que interessante, tá? Não é que ele tá lembrando disso reencarnado, não. Mas no sono, né? A espiritualidade concede a ele a oportunidade de revelar os fatos, sob a ótica dele. Por isso que ele vai contando do Júlio, tá? Ele está no Rio de Janeiro, certo dia, como ele disse, feliz. Feliz. Ah, uma coisa interessante que ele fala da Lina, né? Antes, que eu acho importante a gente expor isso. Ele fala assim, que quando eles se relacionaram, ele assumiu um compromisso que ele não tinha. Ele assumiu com ela, espiritualmente, um compromisso que até então eles não tinham. Guardem essa informação, tá? Bom, tá lá no Rio de Janeiro casado, feliz. Certo dia, ele tá no teatro, tô voltando do teatro com a esposa e os cavalos atropelam uma transeunte em estado de mendicância e embriagada. Ele vai socorrer a pessoa e ele fala para a esposa, né? Retorne para casa que eu vou socorrê-la. E quando ele chega perto, ele reconhece, é Lina. Mas ela já está gravemente ferida. Leva ao hospital, ela fica cerca de 2 dias nessa situação e ela começa a contar para ele a sua trajetória a partir do momento em que ele a abandona. Então ela fala que ela foi para o Rio de Janeiro atrás dele.
ela tinha essa paixão por ele, né? Ela nutria essa paixão por ele. Ela foi para o Rio de Janeiro atrás dele e terminou, né? Caindo no alcoolismo, na mendicância, e que ela estava, naquele momento, cheia de ódio. Ela terminou falecendo cheia de ódio, cheia de rancor, com ele, com a vida, com a situação. Quando Armando desencarna, ele encontra Lina e Júlio num estado deplorável. Ele está, diríamos assim, mais equilibrado, diríamos assim. Mas a sua consciência pesava. Bom deixar bem claro sempre, eu estou falando aqui de todos esses personagens, e o que o livro mais mostra, mais demonstra é isso, as consciências dos personagens, e como elas são trabalhadas durante todo o tempo. Ou seja, eles não são pessoas, eles são pessoas boas, são pessoas que seguem suas vidas, mas que, por algum motivo, eles cometem alguns deslizes, e que a consciência fala e fala muito, tá? É bom deixar bem claro isso. A consciência de Armando, né, mostrou para ele, peraí um pouquinho, né, eu provoquei isso com os dois, né, eu provoquei isso com o meu melhor amigo para ele chegar onde ele chegou, para ele cometer o que ele cometeu, e a Lina também, ela está nesse estado, por quê? Pela paixão que ela tinha por mim. Não houve uma conversa, na verdade, entre os dois, né, que aquela situação nos envolvimentos sexuais principalmente, as pessoas, elas não conversam. E muitas vezes alguém sempre termina se sentindo, a pessoa mais fragilizada, ela se sente de alguma forma enamorada, ela se sente apaixonada, ela sente que existe um compromisso, e o outro acha que não. Isso acontece muito nos dias de hoje. Esse que acha que não, vira as costas, segue a vida e acha que está tudo bem, e na verdade não está. O outro está lá com a vida dilacerada. A Lina virou as costas para o Júlio, o Armando virou as costas para a Lina. E isso acontece até nos dias de hoje. Bom, Lina e Júlio na espiritualidade não estão num bom estado. E Armando, ele vê que ele precisa ajudá-los. E ele fala, vou voltar ao corpo de carne e vou ajudar os dois. Vou assumir Lina como minha esposa, para que ela tenha a dignidade de uma mulher. Eu vou dar a ela essa dignidade feminina, para que ela possa conseguir resgatar esse compromisso que ela assumiu com Júlio, como mãe de Júlio. Armando vem antes, vem com Amaro e se casa com Odila, outra personagem, tá? Outra personagem. Odila e Amaro têm 2 filhos, Evelina e Júlio. O Júlio ainda criancinha, bem novinho. Odila desencarna. Amaro se vê com 2 filhos, uma menina um pouquinho mais velha e o bebê. E ele encontra uma outra moça chamada Zumira. A Zumira, ela tinha um compromisso, ela era noiva. Ela era noiva de Mário Silva. Só que ela se apaixona pelo Amaro e se casa com o Amaro. Mário Silva não se conforma. Outro personagem. Lembra que eu falei daquele personagem anterior, José Esteves? Mário Silva. Tá? José Esteves, Mário Silva. Mas ele vai ficar pra cá. É outro personagem também, que ele seria o tema de uma palestra só. Tá? Por isso que não dá pra ficar falando dele. Mas ela se casa com o Amaro, apaixonadíssima pelo marido, apaixonadíssima pelo esposo. E ela começa a sentir ciúmes do Júlio, o menino. Porque Amaro tem um amor muito grande pelo filho. Ele nutre um amor muito grande, ele entende que ele tem que cuidar muito, até porque o filho não tem mãe, né? Então ele deu uma mãe, né? Ele concedeu uma mãe pro filho, mas ela quer o Amaro só para ela. E fica um ciúme bobo, né? Sem sentido.
Certo dia, está a família na praia e Júlio ainda, uma criança, né, 5 anos de idade, sem entender, sem ter a noção de perigo, né, que o mar assim apresenta, ele se dirige ao mar. Zulmira, anteriormente Lina Flores, reencarnação de Lina Flores, que morre de ciúmes e que entende que esse menino atrapalha a vida dela, ela meio que finge que não vê o menino adentrando ao mar. E o menino passa pela tragédia do afogamento. Ela sabe, em sua consciência, que se ela tivesse tomado uma providência, que aliás qualquer adulto tem que tomar uma providência quando vê uma criança, mesmo que seja desconhecida, né, adentrando ao mar, ela na consciência dela já começou a pesar. Ela já não tinha uma saúde tão fortalecida assim. E ao mesmo tempo ela também não tinha uma inteligência emocional que a levasse para frente. Ela começou a passar por estados depressivos. A mãe do Júlio e da Evelina, Odila, desencarnada, vendo toda essa situação, ela não admitiu. Ela falou: essa mulher tomou o meu lugar na minha família e ela mata meu filho. A Odila passa a obsediar Zulmira. E é nesse quadro que o livro começa, tá? Então, assim, que são os primeiros capítulos do livro. Quando Evelina, a adolescente, filha de Amaro, que está extremamente triste porque a família está dilacerada, a Zulmira está passando por um quadro depressivo e ao mesmo tempo quadro obsessivo, está parecendo louca e ao mesmo tempo doente, acamada, prostrada, o Amaro sem saber o que fazer, com uma tristeza profunda, e a Evelina fechada em seu quarto, ela pede ajuda em prece. Para quem que ela faz a prece? Para quem que ela endereça a prece? Para sua mãe, Odila. Odila não tem condições de receber uma prece e acudir ninguém, até porque ela é a obsessora, ela está atrapalhando todo o andamento do lar, ela está prejudicando muito mais, né, esse andamento por conta do ódio que ela nutre pela Zulmira. Porém, nenhuma prece é desatendida, principalmente de quem merece, principalmente de quem é assistido. E a Evelina era assistida pela colônia espiritual, em que Clarencio, assim, é ministro, nosso lar. Eles acompanham a Evelina. E quando vem essa prece, o nome é prece refratada, chama-se, né? É refratada. Que o que acontece? A prece é endereçada para alguém. Então, por exemplo, vou fazer a prece para um santo, só que esse santo não tem o poder de me assistir, por exemplo, que é o caso da Evelina, que faz a prece para a mãe dela. Essa prece não fica em vão. Essa prece ela é redirecionada. E a equipe espiritual que recebe essa prece, ela vai me acudir. Então, eu posso pedir para o santo, eu posso pedir para minha mãe que desencarnou, para minha avó, se eu tenho merecimento, essa prece será ouvida. Mas é por isso, é bom deixar bem claro, que o Espiritismo ele fala muito, a gente fala muito, até nas casas espíritas, cuidado para quem você endereça a prece, porque aquela pessoa, se ela ouvir a prece, e ela não tiver condições, ela se desequilibra. Então peça a Jesus, peça ao seu protetor, o seu protetor vai direcionar. Nesse caso, a Evelina ela pediu para a mãe dela, a prece foi redirecionada para a equipe que assim olha por ela aqui na Terra. E Clarencio foi até lá, acompanhado de Clarice e Hilário. E quando ele vê a situação de Odila obsediando-a, e eu estou correndo um pouco com a história, tá? Bom, enfim, a Odila é convidada para visitar Júlio, porque até então ela não sabia nem como estava o filho dela, ela só tinha ódio no coração. E ela dizia, ela matou meu filho. Mas escutem,
Escute, você sabe o estado de seu filho? Você sabe como ele está? Não. Totalmente desequilibrado. Então vamos hoje à noite visitar seu filho? Vamos. Enfim, ela é levada, assim como outras mães também são levadas para visitar seus filhos, desencarnados, crianças, e eles chegam ao lar da bênção, que é onde Júlio foi acolhido. As mães que foram no momento do sono, essas ainda estão encarnadas, né? Foram no momento do sono, elas já encontram os filhos brincando e elas já começam a abraçar os filhos, né? Ver aquela emoção. E ela, quando vai, cadê o filho dela? Cadê? Está lá dentro, no quarto. Ele não tem condições de brincar com as outras crianças, ele ainda está em tratamento. E aí ela encontra o filho dela num bercinho, muito agitado, muito incomodado, sentindo dores na garganta, enfim. E ela começa a ser esclarecida. Ela começou a ser esclarecida já enquanto ela estava ainda, né, na casa de Zumira e Amaro. Mas ele foi passando esse esclarecimento, vão conversando. Outros irmãos de luz também vão conversando com ela, até que é ofertada a ela a possibilidade dela ficar ajudando o Júlio. Olha, para de incomodar Zumira, vamos dizer assim, né? Lógico que eles não falaram essas palavras, mas é isso que eles quiseram dizer. Deixa a Zumira, deixa ela seguir a vida dela, né? E você fica aqui com o Júlio para ajudar, para proteger, para dar amor ao seu filho. Ele está precisando disso, né? Vamos ajudar a irmã Blandina que estava cuidando dele, vamos ajudar as irmãs que estão aqui cuidando do seu filho. E ela assim ficou próxima a Júlio. Passados alguns dias, né? E tá lá no livro, tá? Com outros personagens. Que o livro é bem ativo, bem ativo, né? Tem muitas e muitas histórias. Certo? Passados alguns dias, Odila procura Clarencio e diz: olha, ele não tá melhorando, ele, sabe assim, eu não vejo melhora, muito pelo contrário, ele tá sofrendo demais. E Clarencio fala: ele vai voltar pro corpo de carne. Brevemente. Porque ele está passando por padecimentos causados ainda pelo atentado ao próprio corpo, lá na primeira encarnação, lembram-se, né? E que ele precisa retornar ao corpo de carne para melhor tratamento, diríamos assim. Ele não falou essa palavra, mas para eu tentar explicar para vocês. E o tratamento é feito na carne. Mas para isso ele precisa de uma mãe. E aí todo um preparo, né? Porque pra gente vir aqui é todo um preparo. A gente não vem aqui, não é nada de cegonha jogando a gente em qualquer lugar, né? É todo um preparo, é todo um trabalho. Então, ou seja, Amaro, Zumira foram chamados, né? Ele tem que reencarnar numa família próxima, numa família que conhece-o, né? Que o aceite nessa situação, nessa condição. Zumira, você aceita ser mãe dele? A Zumira, naquele momento, ela agradeceu quando teve esse convite, porque para ela foi a oportunidade que ela tinha de se recompor com Júlio e com o que ela tinha feito, porque a consciência dela estava pesando bastante. Então, aceito sim e vou recebê-lo como meu filho com muito amor. Enfim, Amaro evidentemente que aceitou, e assim o menino passou pelo estado gestacional de Zumira, e a gestação também não foi tão tranquila assim, foi um pouco conturbada, que Clarencio até explicou no livro também, que existem gestações que são conturbadas exatamente por conta das relações mãe e filho, que é muito interessante a gente entender isso, a gente estudar isso, mas que ali já começa a ter toda uma recomposição, né, entre essas relações. Então a mãe tem que aguentar firme, a mãe tem que entender, e ela vai desenvolvendo esse amor, o amor maternal, que é o maior amor que tem aqui, né, na Terra, o que a gente conhece, e o bebê nasce e traz alegria para a família. E a família que até então estava dilacerada, a família começa, né, a ter mais união, mais alegria. E Odila, anteriormente obsessora de Zumira, ela passa a ser protetora de Júlio e de Zumira e da família.
família em si, né? Porque afinal de contas, ela também tem um amor por Amaro, tem a filha, Evelina. Enfim, ela está protegendo a família. O bebê nasceu bem fragilizado. Júlio nasceu bem fragilizado, tá? Então, ou seja, um estado de saúde sempre muito sensível, bem fraquinho, mas, né, a família sempre com muita alegria e fazendo o melhor por ele. Até que certo dia, o menino estava muito mal, um pouquinho antes de 1 ano de idade, ele ficou muito mal e a família chamou o médico. E o médico falou, ele está com difteria. E é bem grave. Então eu vou receitar uma medicação. Essa medicação será ministrada por um enfermeiro, que passará a noite inteira aqui com ele, para ver a evolução da medicação, né, do medicamento. E rezem. Rezem para que ele melhore. Que a gente não tem muito o que fazer. Nesse inteirinho, Odila, desencarnada, a mãe desencarnada já ficou apavorada, porque até então ela não sabia, né, que a situação estava tão grave assim. Clarence fala, se prepare, ele vai desencarnar. Mas a família, então, até então, né, está muito apreensiva e é chamado um enfermeiro para vir ministrar esse medicamento. O enfermeiro chega, é Mário Silva. É Mário Silva, ex-noivo de Zumira. Que ele chega naquela casa, ele já tinha um ódio de Zumira, por ela ter largado ele, trocado ele por outra pessoa. Então, assim, para ele aquilo foi muito desagradável. Ele não queria nem ter ido, mas não teve como não ir. Mas é interessante, porque como a espiritualidade trabalha, ele foi preparado anteriormente para chegar nesse momento crucial de sua vida. Naquele mesmo dia, ele visitou uma outra personagem do livro, uma família que está cheia de crianças, uma família alegre, que ele se sentiu muito bem naquela casa, e era dia de culto do Evangelho no lar naquela família. E ele participou do Evangelho no lar. E o tema estudado naquela noite foi aquele tema que você tem que se resgatar os problemas com o seu adversário. Então, ou seja, se resolva com o seu adversário antes que o juiz venha até você, né? Enfim, perdão, né? O tema central era perdão. E houve toda uma conversa, as crianças, né, colocaram também o ponto de vista delas, e ele ficou com isso na mente, né? Que ele poderia, né, deixar para lá certas mágoas, certos rancores que não faziam nada bem para ele, que faziam com que a vida dele não andasse para frente, não seguisse um rumo alegre, feliz, enfim. E ele chega exatamente na casa dos adversários. E quando ele vê aquela criança, que é o amor da vida daquele casal, ele tem vontade de ministrar um medicamento inadequado para que o casal sofra de tanto ódio que ele tinha. Mas ao mesmo tempo vinha aquele ensinamento do Evangelho no lar. Então ele ficou naquele conflito, mas gerando muito ódio, expelindo muito ódio, muita energia negativa ali em suas mãos. Mas ele resolveu ser profissional e fazer o correto. Então, ele ministrou o medicamento que assim foi determinado pelo médico. Mas a sua consciência dizia, depois que ele injetou o medicamento, a sua consciência dizia, mas eu não estou fazendo o correto, né? Eu estou com ódio. E logo depois que ele medica o menino, em vez de melhorar, piora. Bom deixar bem claro, não tem nada a ver com isso, com a piora do garoto. Como foi dito anteriormente, o menino ia desencarnar, né, como disse Clarence. E quando ele realmente expele uma energia muito negativa ali. Até fala, né, no livro que é mostrado um fluido acinzentado naquele momento. Só que Clarencio, ele bloqueia isso. Ele não deixa que isso passe para o menino. Mas Mário Silva não sabia disso.
Então ele achou que quando o menino piora, ele achou que ele tinha a ver com, que ele teve alguma influência em relação a isso. Ou seja, eu emiti pensamentos ruins para esta criança. E eu terminei trazendo essa criança ao estado que ela está. A criança teve um choque anafilático. Chamaram o médico falou, olha, é questão de horas. Mas Mário Silva acompanha até, né, o desenrolar da situação, fique aqui. E ele ficou, ele e Amaro, passando a noite em si, começam a observar tudo que está acontecendo ali e o sofrimento de Amaro. Aí ele começa a ver a criança, né? Por que eu tive esse ódio tão grande com essa criança? Por que eu queria fazer isso com essa criança também? Né? Ele começa a pensar, lembra, a criança é o Júlio, né? Que foi pego com a sua esposa, né? Em traição. Mas ele começa a entender que, poxa, estão aqui sofrendo, né? Por que esse sentimento? Por que esse rancor? É um sentimento que faz mal não só para mim, para eles também, né? Enfim, ele fica muito muito entristecido com a atitude dele mesmo. E quando a criança desencarna, aí ele não quer nem ficar lá, ele já sai correndo desesperado, com a consciência pesando, mas ao mesmo tempo mudando a sua maneira de pensar com relação a esses irmãos. O interessante é que quando Júlio desencarna, ele vai direto aos braços da mãe, Odila. Eu acho que eu já falei isso, mas eu acho tão bonito que eu vou falar novamente. Como é revelado, foi revelado uma vez para mim, que sempre que a gente tem oportunidade, sempre que a mãe tem essa oportunidade, o equilíbrio, né, de acompanhar o desencarne de um filho, ela está junto, sempre que há essa possibilidade, para ser ela a primeira a receber esse filho. Ela recebe o filho no momento da encarnação, né, do encarne, e ela recebe o filho no momento do desencarne. Odila recebe esse filho no momento do desencarne. E o interessante é que Júlio não apresenta mais a garganta em feridas nesse momento. E aí Clarencio explica que um reencarne, ele não é somente para expiação dos males que nós causamos para nós. Então, ou seja, vim para sofrer, para passar por aquilo novamente. Mas também o corpo de carne, ele serve como um filtro para deixar as mazelas, para deixarmos as mazelas aqui. Então a gente sofre no corpo de carne realmente, a gente sente dores, a gente sente angústias, a gente muitas vezes quer conduzir o nosso corpo de uma forma e não consegue, tem uma certa impossibilidade. O espírito não, o espírito é mais livre, né? Mas tudo isto tem uma razão de ser. E essas limitações físicas, essas doenças, esses agravamentos, se nós soubermos suportá-los, eles ficam aqui, no corpo de carne. E o nosso corpo espiritual, ele é tratado e ele é libertado desta situação. Agora é evidente, se eu passo por isso e fico reclamando, fico xingando, eu passo por uma situação em que fala assim, olha, você não vai poder fazer isso, muito característico, alguma situação física que a pessoa tem um determinado vício, você não pode fumar, você não pode beber, acontece isso muito, né? A gente vê, e a pessoa fala, não, eu vou continuar com o mal físico, posso até tomar medicação, mas eu vou continuar bebendo e fumando. Então, ou seja, você vai continuar com o mal, né? Você vai continuar alimentando essas feridas em seu corpo espiritual. Vai continuar desgastando esse corpo espiritual. O Clarencio, ele explica muito bem essas questões nesse livro. Então, ou seja, todas os nossos... como o nosso corpo, assim, ele é tratado. E como nós temos que respeitá-lo. Os centros de força, né, que comandam o nosso corpo espiritual, que comandam o nosso corpo físico,
e que eles têm que estar equilibrados, e que muitas vezes a gente os desequilibra. Então, o tratamento é aqui, tá? A busca pelo melhor no nosso corpo físico é aqui. E aí depois, o livro desenrola, e aí, no final do livro, Júlio reencarna, mais uma vez, na família de Zumira e Amaro, agora como um bebê, que segue a sua trajetória espiritual. O que eu quero falar, e que eu quero expor agora no final, é a questão do Júlio suicida. E que a gente fala muito, a pessoa é suicida e ela sofre muito, ela padece muito e fica lá na espiritualidade. Gente, todos nós temos oportunidades. O Júlio é demonstrado isso. Então, a gente vê hoje em dia que existem muitas e muitas pessoas sofrendo por terem familiares que passaram por esse caminho do suicídio, por algum motivo. Né? Vamos entender e ter compaixão daquele que assim retirou sua vida, né? Porque não deveria ter feito isso, mas enfim, ele fez. Mas vamos ter compaixão também pelo pai, pela mãe, pela esposa, pelos filhos que ficaram aqui, que estão em sofrimento, que não entendem o porquê aconteceu. A gente lê na literatura espírita muitas coisas, e que às vezes a gente fala assim, não, mas é um sofrimento tremendo. Às vezes não é o ideal a gente falar isso para a família. Até porque a providência divina, ela socorre a todos. Vamos falar para a família, faça preces para esse irmão, para que ele seja encaminhado no momento correto, para o local correto. Muitas vezes ele tem que passar pelo reencarne, sim. Veja o caso do Júlio, né? Ele passou por 2 reencarnes, por 2 reencarnações intermediárias, para poder, sim, expiar esses males, mas ele teve as oportunidades, ele teve o acompanhamento. Todos nós temos. Todos nós temos. Não vamos julgar os irmãos que assim cometem esse deslize na vida. Não vamos julgar. E vamos fazer com que os nossos irmãos que estão sofrendo por isso, os familiares, entendam que a providência divina abraça a cada um, independente do deslize que ele assim comete. Sabemos que existe sim a dificuldade muitas vezes até no socorro, até porque a consciência pesa, né? Então existem momentos que podem demorar, sim, a gente sabe disso, ninguém está dizendo que não, mas tomem cuidado como ao aguardar um familiar em sofrimento, porque ele precisa de uma palavra amiga, ele não precisa de julgamento, ele não precisa que a gente chegue e fale, olha, é só porque eu li não sei aonde, porque ouvi falar não sei aonde. Isso só magoa cada vez mais. Até porque, muitas vezes, esse familiar termina achando que, de alguma forma, ele teve culpa em algum momento. Ou por uma discussão, né? Ou porque falou alguma coisa, ou não falou, ou fez ou não fez. Sendo que a atitude da pessoa é da pessoa. Ela tem um livre-arbítrio. É muito triste a gente falar, mas a pessoa fez porque ela tem o livre-arbítrio. E quem está aqui tem que seguir adiante. Tem que seguir a sua vida. Não pode parar a vida. Tem que fazer o seu melhor por si. Até porque, quando ele desencarnar, ele tem que estar equilibrado. Para que, se for necessário, ele ajude aquele irmão. Assim como o Armando fez. Muito bom estar aqui com vocês. Que Jesus abençoe a todos nós e que possamos sempre ter a clareza de entendimento que as situações da vida elas podem ser difíceis, mas tudo passa. E que nós temos que valorizar as nossas vidas, o nosso corpo físico, as nossas experiências, enquanto temos tempo. Porque o tempo é a maior riqueza que Deus nos concede. E nesse tempo que estamos aqui, que nós façamos o melhor. E que nesses momentos, a gente pode até achar que o mundo vai acabar, vai cair sobre nossa cabeça, mas a gente vai fazer o que for correto.
para seguirmos em frente, para vencermos as nossas batalhas e para sermos melhores. Cada um a seu tempo, cada um a seu modo. Que a gente sempre possa contar com os nossos protetores e com essas equipes maravilhosas que estão conosco. Muito obrigada. Que Jesus abençoe.